Coloca sua mão no seu coração. Fecha os teus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui para enxugar as suas lágrimas. Medite na letra desta canção e deixe Ele falar ao seu coração. Hoje é algo sobrenatural, Deus realizando nas nossas vidas em nome de Jesus. Quando a tristeza invade o teu coração, teu olhar fica molhado, cheio de ilusões, tudo parece tão difícil de alcançar tudo que quer. Então pare um momento pra pensar. Suas lutas podem hoje estar difícil e a vitória muito longe de alcançar. Reflita os momentos que Jesus passou na cruz, suportando pra te dar a solução. Deixe Jesus enxugar as tuas lágrimas. Deixa Ele habitar dentro do seu coração. A vitória vem e é certa pra você, pois na cruz Ele morreu para te fazer feliz. Quando o mundo vira as costas pra você, fica difícil de achar um amigo pra te escutar, te entender, lhe estender as mãos, pra te ajudar, te levantar do chão. Suas lutas podem hoje estar difícil e a vitória muito longe de alcançar. Reflita os momentos que Jesus passou na cruz, suportando pra te dar a solução. Deixe Jesus enxugar as tuas lágrimas. Deixa Ele habitar dentro do seu coração. A vitória vem e é certa pra você, pois na cruz Ele morreu para te fazer. Deixe Jesus enxugar as tuas lágrimas. Deixa Ele habitar dentro do seu coração. A vitória vem e é certa pra você, pois na cruz Ele morreu para te fazer. Pois na cruz Ele morreu para te fazer. Pois na cruz Ele morreu para te fazer feliz. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Você sabe quem é o compositor dessa música, pessoal? Sabe quem é? André Domingos. Aleluia. André Domingos Hilário. Que Deus abençoe. Ele tem um arsenal de música. Eu falo arsenal porque quando ele soltar tudo isso, vai bombardear o inferno. Aleluia. E eu pedi para ele cantar uma música dele hoje aqui, para a gente louvar a Deus juntos. Que música bonita, né?
Deixe Jesus encher o seu coração. Amém, gente? E Ele vai encher o seu coração com a palavra dEle agora. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 9, versículo 31. João capítulo 9, no versículo 31. Isso. João 9, 31. Glória a Deus. João capítulo 9, versículo 31. O título da mensagem hoje é: a quem Deus ouve? Você acha que Deus ouve todo mundo? O que vocês acham? A quem Deus ouve? Não, pastor, o véu está rasgado. Hoje Deus ouve todo mundo. O sinal, a questão de Deus ouvir todo mundo, eu quero dizer assim: se Deus atende a oração de todos, o que vocês acham? Não. A gente tem que aprender isso, porque às vezes a pessoa ela ora tanto, mas tem alguns princípios que ela precisa respeitar e ela não respeita. Princípios esses que fazem com que a pessoa ela não seja ouvida. Aqui em João, no capítulo 9, no versículo 31, diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a quem, pessoal? A pecadores, ponto e vírgula. Então, Deus não ouve a pecadores. Então, vamos ver essa classe de pessoas que Deus não ouve. Deus não ouve por quê? Porque o ouvido de Deus está com problema? Não. Porque a mão de Deus está encolhida? Não. Deus não ouve algumas orações que os pecadores fazem. A Bíblia fala que o Paulo expulsava demônio, o apóstolo. E aí alguns filhos de religiosos viram aquilo e quiseram fazer o mesmo. E quando o demônio manifestou, eles tiveram autoridade, espiritualmente falando, para vencer aquela situação? Não, eles foram envergonhados. Por quê? Porque a intenção que eles tinham não era uma intenção igual à intenção que o Paulo tinha. A intenção que o Paulo tinha era o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Paulo, ele subjugava a carne dele, o corpo dele, para fazer a vontade de Deus. E aqueles homens, eles queriam se promover através daquelas libertações. Aqueles homens queriam ganhar o quê? Dinheiro, através do nome de Jesus. A intenção do coração daqueles homens não era uma intenção boa. E a Bíblia diz que aquele demônio que manifestou foi contra, se posicionou contra aqueles homens e foi para cima. Foi para cima e se assenhoreando de dois. Deixaram eles nus e envergonhados. Eles não tiveram autoridade sobre uma afronta, sobre um levante do inimigo. Mas por quê, pastor? Porque Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve. Deixa um pouquinho aqui, coloca para mim, por favor, Lucas, Isaías 59. Coloca para mim Isaías 59. Por favor. Isaías 59 fala também sobre isso. Depois nós vamos estudar aqui mais. Isaías 59, no versículo 1. Olha lá. Eis que a mão do Senhor não está o quê, pessoal? Encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades. O que é iniquidade? É a pessoa quando peca sabendo que é pecado e ela mantém a sua vida naquele pecado. É um pecado com dolo. As iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Então Deus não ouve, não é porque Ele não quer. Deus não ouve porque a prática da pessoa faz com que a pessoa fique separada de Deus. Não é porque Ele não quer, né? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Mas pastor, então o homem está frito. O homem está perdido, pastor, porque que homem que não peca? Que homem que não erra? Que homem que não faz algo que desagrade a Deus?
Que homem que não faz isso? Deixa um pouquinho aí, vai lá em 1 João, no capítulo 3. Vamos lá, vamos estudar sobre isso, para a gente aprender. 1 João, capítulo 3. Primeira João, no capítulo 3. No versículo de número 3, diz assim, ó: e qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete o quê? Iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O 6. Qualquer que permanece nele, não o que, pessoal? Não peca. Por que que o homem erra o alvo? Por que que o homem ele tropeça? Porque o homem, ele, em vez de permanecer nos ensinamentos de Cristo, ele segue suas próprias opiniões, seus próprios desejos. Quando a gente permanece na palavra, a gente não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o que, pessoal? E nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é de quem, pessoal? É do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer o quê? As obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Pastor, desfazer a obra do diabo é me curar. Tudo bem. Desfazer a obra do diabo, pastor, é fazer com que eu venha prosperar. Tudo bem. Desfazer a obra do diabo, pastor, é fazer com que a minha empresa venha crescer. Tudo bem. Mas aqui está falando no contexto que a obra do diabo é o pecado. A obra do diabo é o que, pessoal? Então, o diabo, quando está agindo na vida de uma pessoa, ele faz com que essa pessoa, através do pecado, se afaste cada vez mais de Deus. E o que é pecado, pastor? Pecado é tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus. E quando o diabo está agindo na vida de uma pessoa, a pessoa está cada vez mais mergulhando no pecado. E está cada vez mais indo para longe de Deus. Ninguém cai de uma hora para outra. Uma coisa vai entrando, a pessoa vai aceitando. Outra coisa vai entrando, a pessoa vai aceitando. Outra coisa vai entrando, a pessoa vai aceitando. Gente, eu já vi muita gente brilhar e já vi muita gente cair. A pessoa ela começa a fazer algo que Deus condena e está tudo bem. Ela começa a praticar algo que Deus condena e parece que está tudo bem. E ela não percebe que ela está se afastando de Deus. E a qualquer hora ela pode precisar clamar a Deus. E quando ela for clamar, é igual Sansão. Sansão era um homem que ele tinha um voto que ele não honrava. Ele tinha um voto de nazireu, ele não honrava. Sansão não podia tocar em cadáver. Quando ele viu um animal, o leão lá, ele comeu mel no cadáver, irmãos. Sansão não podia revelar o segredo dele para ninguém. A força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava no voto. A força de Sansão estava na obediência. A força de um cristão está na obediência. Quanto mais você obedece a Deus, mais forte com Deus você fica. Quanto mais você vai se distanciando de Deus, mais fraco você fica. É assim ou não é, gente? É desse jeito. E o Sansão foi brincando com o pecado. Foi brincando com o pecado. E um dia, irmãos, os filisteus amarraram ele. E ele se levantou e falou: Deus vai me usar como usava da outras vezes. Só que Deus já tinha se retirado dele. E quando ele foi usar a força de Deus, Deus não estava mais. Qual é a força que nós temos para vencer o maligno? É a palavra de Deus, é a obediência, é a oração. Nós não podemos nos separar e nos afastar desse Deus lindo e maravilhoso.
Cada vez que a gente se afasta de Deus, porque nós andamos no pecado, nós estamos se entregando a nossa vida para o inimigo. Nós estamos abrindo a porta para o inimigo entrar. E a Bíblia diz aos Efésios 4, 27, não deixe lugar ao diabo. Então não pense você que vir à igreja, o pastor fazer uma oração, sua vida está resolvida. Não, a sua vida vai estar resolvida quando você tiver um compromisso com a palavra de Deus. Porque aí sim, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Existem pessoas que são abençoadas pela oração de alguém que Deus ouve. Gente, imagine, eu na minha casa, você na sua casa, o pastor não vai estar lá. Imagine se eu precisar clamar e Deus não me ouvir. Diga, Deus me livre em nome de Jesus. Eu já vi situações, já aconteceu um fato, de repente a pessoa de Deus chega assim e fala, está amarrado em nome de Jesus, nem um osso quebrado, está paralisada a obra do diabo. E a pessoa, um acidente difícil, até dentro de casa, e a pessoa, através daquela determinação, daquela oração, não acontecer? Glória a Deus. Um dia eu estava dirigindo o meu carro, indo de São Paulo para Limeira. Nós fomos a um evento, dormimos na casa da minha sogra, acordamos 5 horas da manhã e fomos para o culto. Nós íamos pregar domingo na igreja. Estávamos na Marginal. Eu não sei como que Deus livrou a gente daquilo. Estava na Marginal, são várias faixas. Tinha um carro do nosso lado, tinha um caminhão do nosso lado. Eu estava passando entre os dois e de repente um deles me fecha. Eu tirei de um lado, joguei para o outro. Sabe quando você vai passando um funil assim? A Fabiana falou assim, ó, está repreendido em nome de Jesus. Bom, era para ter capotado o carro, porque quando você faz assim bruscamente, seu carro pode capotar. Eu só sei que nós saímos daquela situação sem nada. Eu falei, filhinha, foi Deus que ouviu a sua oração. Foi Deus que ouviu a sua voz, porque não tinha, como motorista, não tinha como sair daquela situação. Não tinha como sair daquela situação. O pecado separa a pessoa de Deus. Então, consequentemente, a comunhão da pessoa com Deus é o quê? Cortada. E como é que Deus vai avisar para você ali na frente que tem alguma coisa se você não está em comunhão com Deus? Você não está sensível à voz de Deus? A gente não pode desprezar nada que as pessoas falam, porque às vezes é Deus preparando a gente até para dar um livramento. Quando eu cheguei aqui em 2012, um caminhoneiro falou para mim assim, pastor, o senhor já viajou pelas bandas? Eu falei assim, não, nunca saí de São Paulo assim, para viajar assim, de carro. Quando o senhor chegar ali em Três Lagoas, você vai chegar lá à noite já. O senhor toma muito cuidado, porque o asfalto fica quentinho ali, à noite, os bichos gostam de ir pro asfalto. Principalmente quando chove, você vê muita cobra que vai pro asfalto. E ele falou, toma muito cuidado, que lá tem tamanduá que vai pro asfalto ali, fica aquela situação toda. Então o senhor reduz a velocidade, anda ali, menos velocidade. E quando eu entrei em Três Lagoas, você sabe que quem vem à noite lá é um breu, né? E eu estava ali a 140 por hora. E me veio o irmão falando comigo no meu espírito, reduz a velocidade, cuidado com os animais. E como não vem ninguém do lado de lá, acenda o farol alto. Eu reduzi a velocidade, joguei para 100. Coloquei o farol alto. Gente, foi Deus. Tinha um tamanduá em pé na pista assim. Deu tempo de eu segurar, eu sou muito calmo no volante. Deu tempo de eu segurar e tirar dele, mas passando quase perto do retrovisor. Imagina se eu pego um bicho desse naquela hora, sem conhecer nada aqui. Aquele bicho pode... O meu carro era um C4, ou o bicho ia voar ou podia entrar dentro do carro. Gente, Deus deu um livramento. E se a gente está em pecado e Deus não fala com a gente, ou se a gente está em pecado, Deus fala, mas a gente não ouve. Então nós precisamos andar em comunhão com Deus. Nós precisamos andar na presença de Deus. Nós precisamos nos santificar, nos purificar a cada dia.
Todo dia você tem que fechar o caixa. Todo dia você tem que fazer uma oração, porque a Bíblia diz que não há um homem sequer que não erre, mas aquele que é de Deus, ele não tem a habitualidade do pecado, ele não vive em pecado. Quem é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive. Isso está onde, pastor? Olha o versículo de número 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete. A melhor tradução aqui é aquele que é nascido de Deus, não vive na prática, na habitualidade, porque a própria palavra diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática, porque o Espírito Santo está nele, e o Espírito Santo convence ele do pecado, do juízo e da justiça. Convence ele. Então, a pessoa que comete, vive na prática do pecado, ouve a palavra e não liga e sai, e faz tudo do jeito dele, é porque a pessoa não teve um encontro com Deus ainda. Ela precisa da nossa oração. Ela não teve ainda uma comunhão, ela não sabe quem é Deus, ela não conhece Deus. Porque uma pessoa que conhece Deus, ela vai se limpando, Deus vai promovendo, Deus vai limpando ela, vai promovendo, Deus vai limpando ela. Ela está dando fruto, ainda tem problemas para serem resolvidos, e Deus vai limpando, até que essa pessoa se torna um verdadeiro discípulo de Deus, um verdadeiro discípulo do Senhor. Por isso que eu amo a correção, gente, porque a correção é que me faz enxergar o que Deus enxerga. A correção é que faz com que eu veja o que Deus está vendo. A correção é Deus abrindo os meus olhos, é Deus falando: filho, se você continuar assim, você só vai sofrer na vida, você só vai padecer na vida, e eu não quero isso para você. Por isso eu te trouxe, para eu trabalhar em você, para eu agir em você, para eu tratar você, para eu limpar você, porque eu vou levantar você. Vou levantar a tua casa, vou levantar a tua família, e aquilo que era vergonha vai ser dupla honra em nome do Senhor Jesus. Onde habitava a briga, vai habitar a paz. Onde habitava a mentira, vai habitar a verdade. Onde habitava a malandragem e a esperteza, vai habitar a sabedoria. Deus vai fazer, mas eu tenho que me expor diante de Deus e contar para Deus quem eu sou, o que eu estou fazendo e o que eu quero, e eu quero que Ele venha e mude a minha história, e mude a minha vida. E Deus vai mudar. Digam amém, gente. Deus vai mudar. Olha o que diz mais: porque a sua semente permanece nele. Quem é nascido de Deus, a palavra não se perde. Oh, aleluia. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a palavra, a justiça, não ama a seu irmão e não ama o seu irmão, não é de Deus. O que a pessoa não quer para ela, não faça para os outros. Não faça para os outros. Não faça o outro infeliz, faça o outro feliz. Casei, pastor. Então ame o seu cônjuge, respeite o seu cônjuge. Você sente dor, ele também sente. Você sente dor, ela também sente. Tem gente que gosta de fazer com os outros as coisas, mas se ele amasse o irmão como a si mesmo, ele não faria, porque ele estaria fazendo contra ele. Contra ele. Casou para quê? Casei para ser feliz. Então, para você ser feliz, faça a pessoa feliz, porque quem planta colhe. Quem planta, colhe. É isso que Deus quer falar para nós hoje. Então, primeira lição: Deus não ouve a pessoa que vive na habitualidade do pecado.
Deus não ouve. Não ouve. Não adianta que Deus não ouve. Você pode ser abençoado pela oração de alguém que Deus ouve. Mas está na hora de Deus abençoar você pela sua oração também. É ou não é, gente? É. Pastor, eu oro há tantos anos. Há tantos anos. Gente, se Deus não ouviu, alguma coisa está errada. Vou contar uma história para vocês. Uma senhora lá de Brasília, mulher de Deus, de fé, de oração, o filho dela era ateu. E a mulher de Deus, na presença do Senhor, olha o que Deus pode fazer quando Deus ouve a oração de alguém. Essa mulher orando pelo filho, ela deu uma Bíblia para o filho dela, ela não sabia. O filho dela rasgou toda a Bíblia, só que ela não sabia. E ela orando pelo filho, orando. Um dia o filho dela foi para São Paulo para ver um trabalho. E quando chegou na rodoviária da Marginal ali do Tietê, na Marginal do Tietê, esse rapaz, ele foi roubado. E ele perdeu tudo, ficou sem nada. Esse rapaz começou a andar pela Marginal e foi dar lá na Penha. A igreja onde nós começamos a frequentar com a pastora Maria José foi lá na Penha. Era uma igreja pequena, acho que estava só esse lado aqui a igreja. E havia uma vigília naquele dia. Quem que marcou aquela vigília? Deus. E aquele rapaz não tinha onde ficar, ele não tinha nada, não conhecia ninguém, não conhecia nada. E ele chegou lá e conversou com a pastora. E falou, pastora, contou a história dele. Ela falou, fica conosco no culto. E fica conosco na vigília, que amanhã a gente reúne os irmãos. A gente vai ligar para sua mãe e a gente resolve isso daí. Ele falou, tá bom. O que ele era? Ateu. A mãe dele era cristã. A mãe dele deu uma Bíblia para ele. O que ele fez? Rasgou. Só que a mãe dele era uma pessoa que Deus ouvia a oração dela. Aquele rapaz começou a adorar a Deus em pé no culto, foi adorando a Deus. E quando todo mundo sentou, o rapaz ficou assim em pé, ó. Parecia uma estátua. Aí foi um obreiro lá e demônio sai e nada, e o outro sai e nada, e o outro sai e nada. A pastora falou assim, deixa que Deus está trabalhando na vida desse rapaz. Ninguém toca nele. E ele ficou 30 minutos em pé, sem se mexer. Diga para o seu irmão, isso não é normal. Agora, Deus ouviu a oração de quem? Da mãe. A mãe dele era só um frequentador de igreja? A mãe dele estava vindo no culto só para resolver os seus problemas? Ela estava vindo no culto para ser de Deus. E era de Deus. Aquele rapaz, quando voltou, ele voltou da seguinte forma. A pastora olhou para ele, chamou uma moça chamada Adriana, que é pastora hoje. Era uma menina santificada. Falou, Adriana, coloca a mão na cabeça dele que ele vai voltar agora. Depois de 30 minutos. Quando a Adriana colocou a mão na cabeça dele, o rapaz voltou. Ajoelhou em prantos, depois procurou a pastora. E falou, pastor, eu preciso falar com a senhora. E ela falou, o que aconteceu, meu filho? E ele falou assim, eu tive uma experiência com Deus. Ele foi arrebatado em sentidos. E ele falou, eu estava num local, eu ouvi uma voz, mas não vi o rosto. Era uma voz mansa, mas firme. E essa voz dizia para não temer. E de repente abriu como se fosse uma tela de uma televisão. E eu pude contemplar, as pessoas estavam roubando as minhas coisas. E eu falei, Deus, por que o Senhor não impediu? Ele falou, eu não impedi, porque foi necessário para que você desse nessa igreja. Ele falou, nem todas as igrejas sobe a oração como a igreja da minha serva sobe. E aí ele mostrou um monte de televisão como se fosse plasma, sabe? Algumas você via, sabe quando a televisão está chuviscando, mas você ouve a voz? Sabe quando a televisão está chuviscando e você não ouve nada? Sabe quando a televisão está, você ouve a imagem está meia... E tinha uma televisão que a imagem estava limpinha. Deus falou, essa minha igreja está em santidade, as outras não.
E aí Deus abriu uma outra tela e mostrou ele, sabe como? Rasgando. E depois Deus abriu uma outra, e sabe onde estava? Brasília, sem nenhum prédio, porque aos olhos de Deus está tudo nu e patente. Deus não vê parede, Deus vê a terra. Aqueles que têm a luz de Deus é como se fosse é como se você pegasse agora um avião, um helicóptero, sobrevoasse Campo Grande e você olhasse do alto e você visse assim um bairro sem luz e outro bairro com luz, um bairro metade sem luz, sem luz. O cristão é assim, ou ele está iluminado ou ele está apagado, irmão. Só existe duas coisas, ou luz ou trevas. E mostrava aquela mulher de joelho, orando por ele. E Deus falou, sabe por que você está aqui? Porque a oração da minha serva chegou até mim. Isso é muito forte, né? Eu não subi aqui preparado para contar essa história para você, não. A oração da minha serva chegou até mim. Por isso você está aqui. Porque você, só assim, para você me conhecer, para você me receber, para você me aceitar. Só dessa maneira. Eu poderia ter impedido aquelas pessoas que roubaram a sua bolsa. Deus pode impedir qualquer coisa. Pode impedir qualquer coisa. Um dia perguntaram para mim, pastor, por que fulana de tal, uma pessoa muito famosa, não vou falar o nome aqui, não convém, por que ela casou com um cara que depois abusou do filho dela, sendo que ela é uma mulher de Deus? Perguntaram para mim, eu falei, você conhece a vida dela? Será que a escolha dela foi a escolha de Deus? É ou não é? Vocês só me conhecem até aqui. Daqui para trás, só Deus me conhece. Eu conheço vocês só até onde vocês estão. Daí para trás, só Deus conhece vocês. Coração, pensamento, a mesma coisa. Porque é muito fácil colocar culpa em Deus. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que anda na presença de Deus, o maligno não toca. Diga amém, Jesus. Se tocou, alguma permissão teve aí. Erro humano, brecha, a pessoa não está sendo verdadeira. Deus fala para não dever nada para ninguém, a pessoa começa a fazer dívida, faz as coisas tudo porque pecado, irmãos, não é só se prostituir não. Se Deus fala para eu não dever nada a ninguém, então se eu posso pagar, por que eu vou ficar devendo? É ou não é? Por que eu vou ficar devendo? Se Deus fala para não dever, eu não vou dever. Eu vou pagar. Agora, tem casos e casos. A pessoa está trabalhando, perdeu o emprego. Ela provocou aquilo? Não. Mas o Deus que permitiu fechar uma porta, se eu estou na presença de Deus, Deus abre 7. Diga amém, gente? Deus abre. E às vezes aquela porta se fechou, sabe por quê? Porque eu sou um mau funcionário. Porque eu não honro meu patrão. É ou não é? Porque eu fico com fuxico, com conversa. Porque eu fico me levantando contra o meu patrão. Aí a porta vai ficar aberta? Não vai, irmão, vai fechar. Erros humanos. Que vai parar nos recursos humanos. É? Então a gente tem que saber quem a gente é. A gente tem que saber quem a gente é. Porque se for injustiça de alguém contra você, você pode ter certeza que ele vai falar assim, vai se arrebentar, vou mandar embora, vou prejudicar. Quando mandou, Deus já preparou outro. É ou não é? Deus não é injusto, gente. Deus não é esquecido. A gente tem que tomar muito cuidado com a semente que a gente planta. Voltando para aquele rapaz, Deus mostrou para ele uma flechinha e mostrou a terra. Ele falou que a terra é como se fosse uma bola de gude para Deus.
E Deus falou para ele: eu não destruo a terra por causa da minha promessa, da minha aliança, mas a maldade e a malícia dos homens chegam até mim. Quando a gente for fazer qualquer coisa que não é de Deus, saiba que aquilo chega até Deus também. Você sabe que hoje a gente vê muita gente sendo destruída, muitos ímpios é aquele que ouve a palavra e não pratica, sendo destruídos, sendo ceifados. E sabe o que Deus faz nessa hora? Deus faz isso aqui, ó, para não ver, porque Ele diz na Bíblia que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer de ver uma pessoa sendo cortada em pedacinho, não. Ele fala que não tem prazer, mas Ele sabe que aquela pessoa, muitas das vezes, está ali por algum motivo. Deus vai responder tudo para nós. O manual de vida é aqui, ó. Aqui está a resposta para tudo. Por isso Deus fala: procura, busca o entendimento, busca a sabedoria como a prata e como o ouro. O mesmo esforço que você faz para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro. Tem gente que se mata, irmão. Se mata para ter sabedoria, então. Se mata para ler a Bíblia, para ter entendimento, para orar, para buscar o Senhor, no bom sentido. Porque se você tiver a sabedoria, meus irmãos, o resto Deus dá. Digam amém, gente. Deus dá. Agora tem muita gente que tem esperteza, malandragem. E a malandragem, a esperteza é diabólica, diz o Senhor. O diabo habita na pessoa que é malandra. Você quer ver eu ficar bravo? É quando eu vejo uma pessoa que ela chega até outra, já maquinou todo o caminho para dar um chapéu na pessoa, para dar um balão. Assim como, não sei como é que você, é chapéu mesmo que fala aqui? Balão? Campo Grande? Para dar um balão, para prejudicar, irmãos. Pensa num pastor que fica com uma ira santa quando eu vejo isso. Porque isso não é fraqueza, é falta de caráter e de vergonha na cara. Isso não é fraqueza. Sabia? Não é fraqueza. Fraqueza é uma coisa, falta de caráter é outra coisa. É outra coisa. Então Deus não ouve a pecadores. Todo dia a gente tem que fechar a conta. Faça uma oração assim comigo, assim: Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. E perdoa também, Senhor, todos aqueles que pecaram contra mim. Porque eu os perdoo, em nome de Jesus. Pronto. 1 João 9, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Terça-feira eu estava longe, mas eu sei a mensagem que foi pregada aqui. Colocar as coisas em ordem. Isaías foi até Ezequias e disse: coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tem uma revelação aqui. Como é que eu vou morrer e não viver? E não vou viver? Porque a Bíblia fala da primeira morte e da segunda morte. Se eu morrer hoje com Jesus, eu morro para viver. Mas se eu morrer sem Jesus, eu morro para morrer. Vou explicar. Teve uma irmã que fez assim, eu vi assim, eu falei: né, irmã? Que história é essa? Morrer para morrer. Morte significa estar separado de Deus. Tem a morte física e a morte espiritual. Todos nós vamos sofrer a morte física. Mas quando a gente morre com Cristo salvo, a gente vai viver a eternidade ao lado dele. E quando a gente morre sem Jesus, a gente vive a eternidade na morte, que é no inferno, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eita, pega mesmo. Estou dando aqui um particular com a irmã ali, porque ela fez assim, ó. Né? Então a gente tem que procurar, irmão, se santificar, para a gente morrer e viver.
Por isso, purifiquemos. Volta lá em João 9:31, a gente encerrar, daqui a pouquinho a gente vai encerrar. João 9:31. Fala para o seu irmão assim, o pastor voltou. Então o culto você já sabe como é que é, né? Fala. Eita glória. Mas é bom, né, gente, a gente aprender a palavra de Deus. Digam graças a Deus. João 9:31 diz o quê? Nós sabemos que Deus não ouve. Aí diz aqui, ó. Mas se alguém é o quê? E faz a esse, Deus ouve. Eu peguei aqui eu escrevi aqui algo a respeito sobre temer a Deus. Olha o que é temer a Deus. Temer a Deus é um sentimento de respeito. Uma pessoa, irmão, que ouve a palavra e fala mal da palavra é porque não respeita a Deus. Uma pessoa que fala do pastor é porque não respeita a Deus. Uma pessoa que toca na unção da igreja é porque não respeita a Deus. Uma pessoa que não respeita o seu irmão é porque não respeita a Deus. Respeitar a Deus é reverenciar o que Ele fala. Diga amém, Jesus. Olha só, eu coloquei aqui, ó. Respeito e reverência praticada pela doutrina cristã, segundo previsto no livro aos Hebreus. Olha o que está previsto no livro aos Hebreus. Por isso, recebemos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e com santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Recebemos a graça. Meu irmão, tem gente que serve a Deus de qualquer jeito. Adora a Deus de qualquer jeito. Tem gente que sobe no altar, não estou dizendo que é a casa de ninguém aqui, por favor, que sobe de qualquer jeito. A pessoa não entende, ela não treme, ela não reverencia aquele que está usando ele. Há muitos altares que estão fendidos, há muitos altares que estão corrompidos. Tem que reverenciar a Deus. Toda vez que eu vou pregar para vocês, eu fico a semana inteira. Terminou hoje o culto, eu já começo a falar: Deus, o que eu vou falar domingo para esse povo? Esses dias todos, a nossa mente não para, porque a gente não pode dar qualquer coisa. A gente não pode se tornar um profissional do altar. Se eu quiser subir aqui e falar sobre Zaqueu, eu posso falar, sabe? Sobre a mulher hemorrágica, sobre o Jairo, sobre o Sansão, sobre o Eliseu, sobre o Elias. Mas espera aí, qual que é o recado que Deus quer dar? Hoje pela manhã eu saí com a minha esposa, ela falou: bem, e aí, você já tem a palavra para pregar hoje? Eu falei assim: não tenho, filha. Ela falou: e agora? Eu falei: e agora? Eu vou perguntar para Deus, e agora? E nós saímos cedo, resolvemos muitas coisas. Chegamos em casa, almoçamos, acho que umas 3 horas da tarde, né? E ela fazendo comida lá, eu coloquei as coisas assim, falei: Deus, fala comigo. Fala comigo. Aí Deus nos dá o esqueleto. Mas quando sobe aqui, Deus muda tudo. E Deus faz isso, sabe para quê? Para mostrar que não é você, Paulo, não é você, Pedro, não é você, João, sou eu. A pior coisa é quando um pastor sobe e entrega uma mensagem que ele sabe que não foi inspiração de Deus. Porque Deus não é mecânico. Deus, ele tem uma multiforme sabedoria. Deus é ilimitado, gente. Nós somos aqueles poucos pães e peixes na mão de Deus, em que Deus faz uma multiplicação. Quando eu estava indo para Belo Horizonte,
No avião eu abri a Bíblia, no celular, e comecei a ler a história de Esther. E Deus falando que Esther entrou na sala do rei. Aleluia! E quando ela entrou na sala do rei, o cetro foi estendido para ela. E ela tocou na ponta do cetro. E o rei disse: você pode pedir até metade do reino que eu vou te dar. Daqui a pouco eu estava na sala dele. E Deus falava no meu coração: pede para Ele orar por você. Pede para Ele orar pelo seu ministério. Pede para Ele orar pelas suas ovelhas. Pede para Ele orar por você. Pede para Ele orar por você. Pede para Ele orar por você. Quando eu vi aquela palavra, eu não entendi muito. Mas depois que as coisas acontecem, você começa a ver que Deus está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Tem gente que tem coisa de Deus para nos dar. Alabachora, manalabassura. Tem gente que tem muita coisa de Deus para nos dar. Tem muita gente de Deus nesse mundo, queridos. É que talvez nós não demos sorte. E se nos deparamos diante de pessoas que contaminaram o nosso coração. Agora é hoje de cura na sua vida. Hoje é dia de cura na sua vida. Para de ficar falando que tem pastor que faz isso, tem pastor que faz aquilo, que tem pastor que faz aquilo lá. Limpa o teu coração, irmão, e faça a diferença. Porque a gente não pode ser juiz de ninguém. A vida dele é com Deus, a do outro é com Deus, a do outro é com Deus. Eu vou cuidar da minha vida com Deus, para eu depois não estar talvez em situação como a dele. A Bíblia fala que o altivo Deus abate, mas aquele que é de Deus o Senhor exalta. Temer a Deus é isso. E tem que temer, porque Deus é fogo consumidor. Quem não teme a Deus não é ouvido. Perdeu o temor de Deus, perdeu a bênção. Começa a falar o que não tem que falar, fazer o que não tem que fazer. E a mente da pessoa está tão cauterizada pelo pecado que ela nem sente mais que é pecado aquilo. Aí é que a coisa piora, pessoal. Por isso que tem muita gente desigrejada, tem muita gente afastada, muita gente ferida, muita gente longe, muita gente. Vamos pegar essas pessoas quando elas vierem abrir o coração para a gente. Não vamos concordar com elas, não. Vamos limpar o coração dessas pessoas. Amém, Jesus? Mesmo se ela tiver razão, não vamos concordar com ela, não vamos concordar com a Bíblia. Perdoa, meu irmão, vamos para cá. Vamos buscar Deus, vamos servir ao Senhor, para com isso. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Prossiga na presença de Deus. Deus tem obra para realizar na tua vida, meu irmão. Lembra quando Deus te chamou? Pode ter parado o seu ministério, mas não vai ficar parado não, porque Deus vai retomar o seu ministério com você. Porque o seu ministério não é seu, foi Ele que deu. Foi Ele que deu para você o seu ministério. Aleluias. E o que mais, pastor? Se alguém é temente a Deus e faz o que, gente? A sua vontade. A esse Deus ouve. Vou terminar em Hebreus 10:36. Hebreus 10. Vamos ler o 35 em diante. Vou pedir para você ler comigo. Hebreus 10, 35. 1, 2 e 3. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais, para que, depois de haverdes feito a vontade, complete,
Tem gente que quer alcançar o quê? A promessa, mas não quer fazer a vontade de Deus. Eu quero proteção nos meus bens, mas dizimar eu não quero, ofertar eu não quero. Eu quero a bênção de Deus na minha vida, eu quero ser perdoado, mas perdoar eu não quero. Como diz uma pessoa, para! Se você for temente a Deus e fazer a vontade dele, não a tua, toda a promessa que Deus der para você, tu vai alcançar todas. Não vai ficar uma promessa para trás. Então se preocupe hoje em resistir o pecado, fechar o caixa todos os dias, sabe? Procurar andar na presença do Senhor. Mas pastor, é difícil. Aquele que é nascido de Deus, a semente permanece nele. Aquele que é nascido de Deus, o Espírito Santo não age nele, habita nele. Não somente age, habita. Ele convence a pessoa. Quando a pessoa dá um passo fora, logo vem no coração da pessoa: não, faça isso. Mas se eu não fizer isso, eu vou perder. Aí Deus fala assim: se você fizer, você vai perder também. Você vai perder e vai perder mais ainda. E se você não fizer isso, você pode perder essa bandeja que o diabo está trazendo para você. Mas você vai receber uma bênção. Sabe qual bênção? Os anjos virão, ainda que você esteja vivendo um deserto tremendo. Os anjos virão e os anjos servirão. Não aceita o pão que o diabo traz. Aceita o maná que desce dos céus. O pão vivo que desceu dos céus. E que as bênçãos de Deus sejam sobre todos nós. Vamos fazer uma oração toda a igreja? Fique em pé, por favor. Fique em pé. Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer, nós fizemos uma oração, perdoa os nossos pecados. Agora vamos fazer uma oração. Deus, ensina-me o teu caminho, eu quero temer ao Senhor. Amém, Jesus? Quero temer a Deus. Vamos fazer essa oração. Deus, me ensina a fazer a tua vontade, Senhor. Irmãos, e vai ter situações que você vai estar, como diz aí fora, né? Entre a cruz e a espada. Tem situações, irmãos, que a gente fica em cada aperto. Verdade ou não é? É naquela hora, se você praticar a palavra, tu vai dar um salto de bênçãos para a sua vida. De maravilhas. Deus vai se alegrar com você. Deus vai dar... a gente tem que fazer o Senhor sorrir. O pastor Márcio falou uma coisa para mim. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim que ele gosta de fazer Jesus sorrir. Eu estava conversando aqui com a pastora aqui. E ele fez um trabalho lá em BH. Através da Rede Super. Ele colocou uma TV dentro de um presídio. E ele fechou numa caixa de madeira. E ninguém podia trocar de canal. Era a Rede Super 24 horas. Só podia aumentar aí, abaixar, ligar aí, desligar. Eu tenho as fotos aí. 1000 presidiários se converteram e foram batizados. Aí ele falou assim: filho, sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é nada para mim não. Eu só gosto de fazer Jesus sorrir. Você sabe por quê? Porque ele falou que ia ver o fruto da obra dele, ia se alegrar. Então a gente tem que fazer Jesus sorrir. Mas tem gente que faz Jesus chorar. Jesus na cruz, irmãos, com sede, deram vinagre para ele. Né? Jesus na cruz com sede. Pegaram o vinagre lá, molharam. Cheio de ferida, bota vinagre na ferida. Tem crente que aumenta a dor de Deus. Mas tem crente que faz Jesus sorrir. E essa igreja vai fazer Jesus sorrir. Nós vamos fazer Jesus sorrir. Você que está nos assistindo, você vai fazer Jesus sorrir a partir de hoje também. Vamos orar?
Feche os olhos. Pai, em nome do Senhor, nós estamos aqui em sua presença. Oramos, Pai, diante de Ti. Deus, nos ajuda a fazer o Senhor sorrir. Nos ajuda, Deus, a fazer o Senhor sorrir. Nós queremos, meu Deus, alegrar o seu coração, Espírito Santo. Porque, meu Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. A cada dia, meu Deus, que o Senhor fica alegre, que o Senhor sorri, a gente fica mais forte ainda. A gente se fortalece mais ainda, Deus. Aqui estamos, meu Pai, em sua presença, orando ao Senhor, buscando a tua face. Deus, que o Senhor manifeste a tua glória no nosso meio. Que o Senhor perdoe, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme. Que o Senhor levante a tua igreja, Deus, para fazer o Senhor sorrir. Que a igreja evangélica da família faça o Senhor sorrir, Deus. Alabaxarabanalabassúria de cantarabalabas. Ribachorimanalabassúria de cantarabachoramanabassúria cantarabachorimanabassúria. Nós te adoramos, Senhor. Meu Deus, a TV vai ficar com a sua programação, Deus, e nós vamos continuar aqui na igreja. Sorria, Senhor. Sorria, Senhor, em nome de Jesus. Rede Super, inspirando você. Estou aqui ao lado do apóstolo Paulo e eu queria me dirigir a todos vocês aí de Campo Grande, porque pela bondade, o amor e a fidelidade de Deus o Pai, agora a Rede Super está aí nessa cidade tão maravilhosa, Campo Grande. Eu sei que sobre os ares dessa cidade repousa a graça e a bênção do Senhor, mas agora você terá uma programação sadia, uma programação cristã, mas acima de tudo, uma programação para que você possa conhecer mais o Senhor Jesus e os propósitos que Ele tem para a sua vida. Agora, Campo Grande, Rede Super, juntos nós queremos ser uma inspiração para todos vocês. Rede Super, inspirando você.